Olá, o Em Cartaz já vai começar. Aqui tem cultura para todo mundo. É para você que gosta de teatro, música, literatura, dança, cinema, todas as formas de arte. Você pode ver o Em Cartaz aqui pela TV Aberta São Paulo, nesses canais que estão passando aí embaixo, ou em qualquer parte do território brasileiro, também pela TV Com Brasil, também nesses canais que estão passando aí embaixo. Mas tem também as nossas redes sociais, o Facebook, Instagram, YouTube, onde a gente guarda todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programa. Então corre lá para ver. Queremos agradecer o apoio cultural da Nors, uma empresa que realmente acredita na nossa cultura. E vamos começar. O Em Cartaz está no ar. Como devemos entender este tabu consagrado pelo tempo, universalmente proibido e universalmente praticado? Infelizmente, as pessoas que se submetem a essa situação entendem que é assim. Ela sonha com o apocalipse, mamma mia, e acaba criando uma espécie de santa ceia que se transforma num fórum. Ave! Amei. Ave! Bruna Betito, pelo amor de Deus, ainda bem que você veio explicar isso aqui pra gente. Explicar que maluquice que é. O que é isso? Tudo bom, menina? Tudo bem, Legal? tudo bem. Me fala um pouco de você, teatro desde quando, como, por quê? Nossa, faço teatro desde pequena, desde os 12, 13 anos. Eu sou de São João da Boa Vista. São João da Boa São Paulo. Vista, tem um teatro lindo lá. Tem, teatro municipal maravilhoso. Lindo. E aí, aos 18 anos, 17, 18, eu saí para fazer faculdade. Aí eu me formei na UFMG. Então, morei em Belo Horizonte 6, 7 anos, fiz bastante teatro lá. Conheci o pessoal do Galpão Senior, o Grupo Galpão, tenho vários amigos lá. E aí me mudei aqui para São Paulo em 2016. Estou aqui desde então. E aí aqui eu já fiz trabalhos com o Teatro da Vertigem, com o Grupo 19, que a gente estava falando. Fiz o Teorema 21, faço substituições no Higiene, no Histeria. E estou desenvolvendo um trabalho autoral pela Alboard, que é um coletivo que eu fiz junto com a Débora Rebeck. E a gente fez um espetáculo que chamava Tudo é Lindo em Nome do Amor. E agora estou com a Vaca. A Vaca! Essa daí. Vaca! A Vaca. Como é gostoso ouvir Falar. vaca! É muito bom, né? É bom de falar. Assustou um pouco o pessoal. Quando Eu cheguei, vaca? Vaca? O Vaca. que é agora? A vaca! A vaca! Menina, essa mulher sonha com o apocalipse. Me fala um pouco dela. Falo. Então o trabalho ele vai falar da experiência das amantes. Essa figura que existe desde que o casamento foi inventado, uma figura condenada, né? E aí o espetáculo parte da minha autobiografia, só que eu, já de início da peça, eu tento explodir essa experiência pessoal para uma experiência mais universal. Tá. E aí eu faço isso de diversas formas, eu tento, né, fazer isso de diversas formas. E a primeira são esses sonhos que eu tive com o Apocalipse. Você teve mesmo esses sonhos? Tive mesmo. E aí, menina. mas rearranjei para ficar de uma forma, né, dramaturgica, né, fiz isso ter um outro formato. Mas isso durou muito tempo na sua vida? Durou. Durou. E aí, e no sonho era isso, era essa figura no Apocalipse, aí tem zumbi, tinha gente morrendo, era bem The Walking Dead, era bem aquele apocalipse que a gente vê nas séries, né? Você estava num momento meio complicado na vida. Não estava bem, não estava legal. Não vamos entrar muito no detalhe, mas... E a peça ela vai falar disso também de uma forma bem humorada, assim. E aí eu usei esses sonhos para fazer esse prólogo, porque tem essa figura ali no Apocalipse, e aí de repente ela se depara com um pote de esperma, e de repente ela tá ali sozinha, então eu fiz essa conexão bem simbólica mesmo com essa figura da amante. Então é assim que abre a peça, então o público ele começa em pé, ninguém senta, e eu reproduzo esse sonho com eles, então a plateia já chega fazendo zumbi, fazendo apocalipse, e reproduzo um acontecimento que é numa festa, uma mulher jogando cerveja em outra mulher e chamando ela de vaca, porque foi traída. Então a gente faz essa dramatização com a plateia. E a partir daí começa a peça. Agora é você sozinha em cena.
Estou sozinha, Está sozinha. mas tenho 2 atores contra-regras comigo, que a gente estava até falando lá fora, é uma contra-regragem super de luxo, porque eles não estão só ali, eles fazem uma condução da plateia junto, participam comigo. É um solo, mas essas 2 pessoas são muito importantes. Um solo acompanhado. Exatamente. Pela plateia, que Pela participa plateia. bastante, e por essas 2 figuras. Que... Tá. Agora, tudo isso você está falando é o prólogo. Sim. Essa é a abertura do 10 espetáculo. minutinhos Entra a ali. turma, os zumbis Ganha cerveja todos. de graça, viu, gente? Opa, olha lá, Ganha gente. cerveja de graça, porque ela tá ali na festa. E aí é um prólogo, aí todo mundo senta e começa. E aí realmente Aí, começa vamos lá. a história da vaca. Aí começa. Agora, você tem umas referências aqui, né, que você usou. Inspirações do Flaubert, da Elizabeth Abbott, Esther Perel. Sim, porque justamente quando eu entendi que eu não queria fazer uma peça autobiográfica, essencialmente autobiográfica, que falasse, olha, meu nome é Bruna, aconteceu isso, eu fui atrás de outras referências. Então, onde está a amante, onde está esse tema adultério na literatura? E aí eu me encontrei com Anne Karenina, com Madame Bovary. Nossa, amantes históricas, né? Fui encontrar essas amantes. Essa Elizabeth Abbott, ela tem um compêndio, parece uma bíblia, assim, sobre as amantes desde do Velho Testamento até hoje. Então, fui indo atrás dessas figuras. Ela chama Amantes, uma história da outra. Exato. Uma história da outra. Uma história da outra, Ele né? é casado, eu sou a outra, a vida dele. Amo, maravilhoso. Ela declama isso. E a Esther Perel é uma terapeuta, que ela teve um livro muito famoso dela que chamava Sexo no Cativeiro, e esse se chama Casos e Casos, e então ela narra o que ela ouvia dos pacientes dela, e ela coloca essa situação do adultério em xeque. Então, como é fácil pra gente entrar numa forma maniqueísta. Então, é a vítima, é o culpado, é a condenação ou a aceitação resignada. O que tem de humano, o que tem de contraditório nessa relação? Por que as pessoas traem? Por que as pessoas traem? Por que as pessoas felizes traem? E ela coloca até estatísticas, por exemplo, no México, as mulheres estão traindo muito mais que os homens. E elas veem isso com bons olhos, como se fosse uma revolução mesmo. Né, por todo um histórico ali, que a gente, né, a carne é fraca, o homem, é natural do homem fazer isso. Então, essas referências, elas me ajudam a problematizar, a olhar com mais profundidade para esse tema, mas sem dar resposta. Tá. Eles abre a discussão. Eu acho que a peça ela é bem assim, um esqueleto do adultério. Vamos olhar aqui. Mas ela não quem sou eu? Agora, volta lá, inclusive, né, para os Zeus, para Hera, para o Io. Exato, nessa busca de referências, aí tem essa Ió, que é ou Io, né? Tem Io, essa forma de falar. Eu tenho uma pajeiro que é Io. Pode se falar de várias formas, né? E aí ela foi uma amante de Zeus, uma das milhares de amantes. E aí, para esconder essa amante da Hera, transforma a Ió em uma vaca. Uma vaca branca. Daí o nome, então, a vaca. Sim, já tinha esse nome, branca. mas essa parte da mitologia... Avalizou. Exatamente, falei, bom, é isso mesmo. E aí a Ió fica presa, enfim, tem toda a história dela, do sofrimento dessa vaca, essa amante vaca. E o nome vaca, né? Eu acho que não à toa causou esse estranhamento. É curioso, então, eu não sabia dessa história da vaca branca, mas será que daí que vem esse vaca acabou virando um adjetivo? Mas eu tentei encontrar, assim, é que tem tantas utilidades, né? Aqui pra gente é só vaca, e aí é bem pejorativo. Pejorativo, né? Mas, por exemplo, na Índia, nós temos a vaca sagrada, são adoradas, então... Tem vaca que vem também de vacina, de cura, a vaca é a mãe, a que vai dar o leite para toda a humanidade. Enfim, tem várias conotações. São várias conotações, assim, e pra gente ficou esse, né, sua vaca. Eu cresci ouvindo muito isso na minha casa, assim. O meu avô, ele era cheio das amantes. E era sempre lá em casa, assim, as vacas do seu avô, as amaziadas do seu avô. E eu acho que isso também ficou muito em mim, essa palavra. Marcou, né? Marcou. Mas eu fui perceber só depois que eu fiz a peça. Que eu ouvia quando era criança, foi dessa memória. Foi buscar lá atrás, né?
A história da outra, por Bruna Betito. Não tive relações sexuais com aquela mulher, disse o Bill Clinton. Exatamente, não tive. Não, imagina. Não. Claro que não, né? Henrique VIII, Ana Bolena, Cleópatra Júlio César, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Mônica Lewinsky, Bill Clinton, Shakira e Piquet. Acho que é um dos mais. É o mais. O Neymar agora. Neymar. Sei lá quantas, né? Já perdi as contas do Neymar. Mas. Vai longe, né? Vai longe. E é um assunto assim. Ele gera essa fofoca, esse frisson, essa vontade de saber, tomar partido. O que aconteceu? Ai, nossa, tá. Isso ainda tá. Ah, e na peça tem bastante. Tem uma referência muito forte a Marília Mendonça. A música Amante Não Tem Lar é o tema da peça, que foi uma cantora que teve em todas as posições. Ela traiu, ela foi traída, infiel, Traição Não Tem Perdão, tem várias músicas. Eu acho que tem uma parte muito... É um tema muito popular. Né? E que desperta, né? As pessoas querem, né? Desperta. Querem saber, O voyeurismo, tem um certo voyeurismo nesse negócio, né? Eu quero saber o que é. E pensando nesse voyeurismo, essa cena da Santa Ceia, a já até falou no início. Santa Ceia! Como eu tenho uma formação bem católica, hoje eu não sigo, mas eu cresci nessa formação. Bom, pecado, né? Sim, claro. É um pecado, né? Condenado, não passarás a mulher do próximo, né? Não, E aí, nessa Santa Ceia, eu chamo as mulheres para sentarem comigo nessa mesa. Aí eu dou umas plaquinhas para elas, aí eu coloco os apóstolos no feminino. Então, Mateusa, Pedra, Bartolomeia. E aí elas vão criar um veredito. E aí o público responde algumas perguntas. Tem um julgamento ali. E aí elas escrevem, então, toda a peça tem um veredito novo. E aí são perguntas como, bate-papo online é trair? Você já foi amante? A monogamia é a vaca sagrada do amor romântico? O pessoal vai respondendo e elas vão anotando e vão criando um veredito ali, ao vivo. Claro, e cada espetáculo sai uma coisa nova. É uma peça diferente. Muito diferente. Esse início mesmo do sonho, a plateia que vai dar o tom, né, ali. E na Santa Ceia, sempre, o veredito, eu tenho todos, eu guardei todos desde a primeira. Isso requer de você um jogo ali, uma atenção redobrada, né? Tem essa controle disso ali, e o público vai, acho que a cerveja também deixa de fazer solta. Mas sim. Né? A gente tem umas fotos, nós estamos falando Vaca, que você vai fazer agora no Teatro Heliópolis. Sim. Até o dia 8 de junho, sábado às 8, domingo às 7. Depois vai para o Espaço Cultural Inventil, depois para o Teatro Alfredo Mesquita. Você tem um Instagram, alguma coisa, onde as pessoas possam ver a programação? Sim, dá para ver no Instagram da peça, que é o arroba espetáculo Vaca. E no meu também, pessoal, que é arroba Bruna Betito, tem... Arroba espetáculo Vaca ou arroba Bruna Betito. Legal. Cadê as fotos? Quero ver as fotos da Vaca. Oh! Que linda que você tá ali, menina. É o seu cabelo ali? Tá meio longe? Aqui é um adereço em arame, que é um chifre de vaca. E depois tem uma cabeça de vaca maior que ela aparece ali. Mas essa Via Láctea no final, também a gente faz essa brincadeira do nome, né? Vaca. Se a gente colocar o Via Láctea, cabe Via Láctea, da vaca. E justamente... pela mitologia, a gente também fala dessa mitologia da deusa Ísis, que tinha a vaca como uma das suas representações e ela levava os mortos pela Via Láctea. Pela Via Láctea. Era uma vaca que levava as pessoas pela Via Láctea, o leite, né? Vamos lá, o que mais? Simbologia. Essa coisa do leite mesmo, né? Aí é uma dança, que é aquela música A Sagração da Primavera, do Stravinsky, que tem uma mulher que ela é colocada em sacrifício. E aí essa dança, ela tem essa representação desse sofrimento mesmo, dessa condição. Da condenação, né? Luas? Não, são terras, né? Ali? São luas. São luas pela Ió mesmo. Pela Ió. A Ió, Via Láctea. Então, bastante do final, assim, a projeção tem esse viés aí da Via Láctea. Geografia da Vicky von Poser, que faz grande parte da operação de vídeo também, ela que criou
o projeto. Esse vídeo final também quem fez foi a Tatiana Caltabiano. Mais fotos, mais fotos, mais fotos. Ah, e um veredito. Esse é um dos vereditos. A culpa é dele. Elas escreveram, eu só mostrei. Que legal. O que mais? Essa é a cabeça. Que lindo! Quem fez foi o Ítalo Iago. E a gente tem a cabeça de vaca, tem aquele chifrinho, né, que a gente viu na outra. E temos também algumas taças para Santa Ceia. Eu sirvo umas taças e elas têm uns chifres. Tem um chifre na taça. De arame, assim. Que belo trabalho, hein, lindo, é lindo. Nossa, maravilhoso. Do Ítalo, né? Do Ítalo, lindo. Olha só. Tem bastante dança no trabalho também. Essa é uma outra dança da peça. Tocando Bela Tchau. Bela Tchau, né? Indo pela liberdade, virou uma resistência política, mas dança também como liberdade, né? Mais. Estou adorando essas fotos. Nossa, essa cabeça tá maravilhosa, né? É linda. Ela não te incomoda, não, essa cabeça? Esse colete que eu tô usando ali, ele me protege no ombro. Ah, tá legal. Ela é leve, ela não é pesada. E ela vem só no final. Ela é rápido. Bonito pra caramba, dá um efeito visual fantástico. Dá pra se ver lá dentro. Que ela é vazada, né? Você tá lá. Uma máscara vazada. Bárbaro. Aí é um momento de interação. No prólogo ou no... No prólogo. No prólogo. Eu tô vendo pela camiseta ali, Casa Tomada, a gente tava no festival lá de Natal. E aí ela tá fazendo a mulher número 1, ela que vai ler, vai ser o embate na festa, ela que vai disparar. Aí a festa, ou são zumbis, em algum momento, ou é a festa ou são zumbis. Então o público tá no palco, começa no palco. E depois, como é que você expulsa? Agora senta lá, gente. Aí, quando começa a música da Marília Mendonça, os atores contra-regras, que eu falei, aí eles acomodam as pessoas. É bem rápido, é uma parte bem rapidinha. Bacana. O pessoal assusta. Fica em pé a peça inteira, não, rapidinho. Já se sentam. Já acabou. Tem mais? Ali somos nós. Gente, vaca! Na Companhia Teatro Heliópolis, lá na Silva Bueno, 1533, a casa Maria José de Carvalho, lá no Ipiranga, até o dia 8 de junho, sábado às 8, domingo às 7. Depois, final de junho, vai para o Espaço Cultural Inventivo, na Rua Limeira, lá na Quinta da Paineira. Depois, começo de julho, no Teatro Alfredo Mesquita, na Santos Dumont, 1770, ali em Santana. Mas tem um Instagram que é o Espetáculo Vaca. Espetáculo Vaca. Ou então o outro Instagram que é... Bruna Betti. Isso, perfeito. Maravilha. Vai ter uma oficina também. Sim. De 9 a 13 de junho. Essa é uma circulação pelo Zé Renato, né? Então é tudo gratuito. E a gente vai dar essa oficina que chama Biografemas da Cena Amorosa. Biografemas? Me explica essa palavra, pelo amor de Deus. Biografema é um termo do Roland Barthes. Para falar sobre a biografia, a autobiografia também, mas de um outro viés. Então ele foca no pequeno gesto, no detalhe, as pequenas cenas, mais do que uma biografia tradicional. É o que ficou dessa vida. É um tema bem misterioso, na verdade, assim, mas é como se fossem as pequenas cenas, o fragmento dessa vida, né? Ele fala, quando eu morrer, eu gostaria que escrevessem a minha vida a partir dos biografemas. E aí essa oficina vai tratar dessa autoficção a partir desse tema do biografema e de algumas obras da Annie Ernaux, que a gente está lá. Annie Ernaux, que é o hit do momento. Que é o hit do momento e tem toda a razão de ser o hit do momento. Maravilha! Puxa vida, que trabalho bonito, Bruna! Sucesso para você! Muito obrigada, um prazer estar aqui, te conhecer. O prazer foi todo meu. Estamos sempre abertos aqui para você. Ótimo, obrigada. Deixa eu ver o que nós temos agora. Os filmes! A Sandra Bastano selecionou um trailer aí para a gente ver, não sei o que é. Vamos dar uma olhada? Forget why I agreed to do this. Tell me why I agreed to do this. This documentary will record your progress from your arrival in Canada as a draft refugee through your career as a filmmaker. Where's my wife? I'm here, Leo. I want to tell everything, for the record. I know most of the stuff anyway. You don't know any of it.
Okay, let's begin. Lights, please. Leonard Fife, December 22, 2023. The story begins the night of March 30th, 1968, Richmond, Virginia. Through my wind, I can hear him. You're her. She'll be a girl. out the wind, Ben tells me you're going north tomorrow. out the light I was on my way to decide my future. from I never returned to Virginia. yes and oh, I met Amy in a bar in St. Petersburg. Then I met Amanda. side to show. By the time I was 22, Up among this empty hand, I'd already been married, fathered a child, gotten divorced. it's endless. I had ruined my life. I'm waiting for everything to just kind of fall into place. He's mixing things together. Memories, films, fantasies, other people's stories. You're talking about me like I'm not in the room. I can hear you. Come on, let's just keep going. Can we do that? You're confused. Stay away from me. Laying soft around your feet You were a hero. You stood against war. as you turn to ask. Stop. That's enough. Stop this now. Is it long, my love, until we rest? When you have no future, It's endless. all you have left is your past. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Terror, desilusão e loucura tomam a pista do icônico Teatro Oficina, do mítico Mar da Senhora dos Afogados, às tragédias cariocas. 2 vezes, Nelson, Joana Medeiros. Oi. Prazer te receber aqui, menina. Nossa, que Opa. oi, tão contido. Então, o que? Contido? É. Não, eu tô meio Joana, meio Noronha. Tô tipo, falando, meu Deus. Índio. Oi, Índio índio do Brasil. do Brasil. É isso Brasil, mesmo? Índio do Brasil. Eu estava comentando com ele, tem a Clarice Índio do Brasil, É verdade. né? Você conhece? Conheço uma A rua. rua. Lá do A Rio. rua. Eu não Ela sei é quem? foi. É uma poeta, não uma sei. Rua. É uma Vai, rua incrível ali em Gente, Botafogo. vamos Olha pesquisar só. quem foi Clarice Clarice Índio do Índio. Brasil. Deve ter sido importante, porque é nome de rua no Rio de Janeiro. Rua. Gente, Teatro Oficina, que maravilha. Estava comentando com o Índio, né, que é quase como um renascimento, né, quase com uma exaltação àquele teatro, né, aquele espaço, e ao trabalho do Zé Celso ali durante décadas. Né? Sim. A Cesalpina, faz quantos meses? 3? É. A Catherine, disso. que é essa mulher diretora junto com o Zé a vida inteira. Catherine Hirsch. Hirsch, maravilhosa, morreu. E 3 semanas depois a Cesalpina deitou. E tem uma coisa que a Cafira Zoé, que a Camila estão dizendo, Camila Mota, que a Cesalpina apontou para o Parque do Rio Bexiga. Ela está horizontal e ela está viva, né? Tá Ela está viva, né? verde. É. Né? Então isso que você fala de um renascimento é um sacode, Aham. é uma revolução, é uma destruição de uma coisa, porque dizia o Marília também, a Piraju, Marília, diretora do Oficina, disse, sabíamos que quando a Cesalpina caísse, talvez tivesse esse perigo, ia levar o janelão, ia destruir o teatro. E ela foi chiquérrima. O Juraci, que é o porteiro lá da noite, quer dizer, ele filmou ela apontando e fazendo esse abraço feminino mesmo, fazendo uma coisa assim, tô viva,
estou apontando para um parque, é um novo momento. Um novo momento. Ela tá um portal, assim, do lado de fora ali no parque, né? Que ela ficou com uma copa, assim, parece uma entrada de alguma coisa. E do lado de dentro, as raízes delas estão todas expostas, assim. Acho que isso tem tudo a ver também com essas duas peças, né? A cisalpina que a gente está falando é a árvore. Né? A árvore que tem ali no que tombou, quebrou. Ela não morreu, ela quebrou, né? Ela tombou e as raízes saíram. As raízes, e ela foi plantada pela Lina Bardi, pela Lina arquiteta. Bardi, exatamente. Grande Teatro Oficina, maravilha. 2 vezes Nelson, quer dizer... a Oficina acabou de estrear lá no Sesc Pompeia o Senhora dos Afogados, que agora vem para o espaço próprio, né, ali no Teatro Oficina. E vocês, paralelamente, estão fazendo, ou vão começar a fazer, o Nelson em 2 tempos, ou Sete Gatinhos. O Sete Gatinhos. O que aconteceu foi, acho até que o inverso. A gente fez o 3º ato de Sete Gatinhos antes de Senhora dos Afogados. Tá. A gente fez, ano passado, no Natal, um brinde... com todo mundo, com o vinho do Walter Mancini, com o público inteiro, um brinde no Natal, para um 3º ato de performance bem radical, assim. Dos Sete Gatinhos. Dos Sete Gatinhos. Assim, exatamente como é o 3º ato, mas partindo já de um figurino descomposto, de uma maquiagem de sangue, pancadaria, matando as pessoas lá no final do 3º ato. Então a gente começou esse movimento de Nelson antes, e logo em seguida começou o Nossa Senhora, que estreou no Sesc. E que já está agora entrando lá na oficina. E que estão entrando, eles vão estrear primeiro, estreiam eles juntos, porque a Índio está nas 2 peças. Estreia dia 30 e a gente estreia dia 10 de junho. Fazendo as terças e quartas? Terças e quartas. Terças e quartas. Sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, segunda. Legal. Então, teatro funcionando todos os dias. 6 por 1. 6 por 1. Teatro 6 por 1. Teatro maravilha, né? Sete Gatinhos. O que te atraiu para fazer esse trabalho de Sete Gatinhos, menino? A gente se conheceu no Mutação de Apoteose, numa peça de 100 pessoas que Camila Motta dirigiu. E a gente se namorou, né? Eu me namorei, eu estava voltando para o Teatro Oficina. E entrei no coro, sempre fiz coro, e aí surgiram os protagonismos, as coisas, mas assim, eu sempre fiz o coro e a gente estava enamorados, essa nova geração da Universidade Antropófaga, a gente estava enamorados dessa nova direção de Camila e de uma direção coletiva, assim, no sentido de 100 pessoas em cena, a direção era dela, mas 100 pessoas em cena. E aí, quando acabou a mutação, eu falei, vamos continuar trabalhando juntos, o que a gente faria? E eu pensei, vou dirigir, que é uma coisa que eu estou experimentando. Eu sou uma atriz, né? E eu disse, se eu fosse eu, que é uma coisa de Clarice Lispector, eu faria Nelson. E aí todo mundo, Nelson, e a gente resolveu fazer. E aí os Sete Gatinhos, a gente leu. A gente leu algumas peças, 2 ou 3, poucas peças. Tinha um desejo nosso também de trabalhar com a Joana, desse time novo que está chegando também, que já conhecia também a sua atuação, o seu trabalho, então a gente já se namorou dos 2 lados. Deu aquele frisson já. Deu, é curioso, né? Deu match. O tronco do Zé, quantos ramos, né, saíram dali, né? Quantos? Quanta gente frutificou dali, né? Mas dá lá, e daí, os Sete Gatinhos? E aí escolhemos muito rapidamente a peça, e essa peça foi amadurecendo na nossa cabeça, até agora está me parecendo que é uma descoberta todo dia nos ensaios de um revelar de abusos. Então, assim, tem as coisas na primeira linha, então tem uma personagem que é a mais pura, que de repente aparece grávida, que ela não é tão pura assim, tem um abuso de pai com a família, tem incesto, mas de repente a gente, investigando anteontem, tem um abuso dos médicos, e aí tem um abuso policial, e aí tem um abuso racial, e aí a gente descobriu que esse cortiço do Rio de Janeiro, um subúrbio de Vila Isabel, aqui em São Paulo, é um cortiço no Bexiga, e a gente descobriu que essa luta pelo Parque do Rio Bexiga e da Vai-Vai não ter mais um lugar para ela ensaiar, porque foi arrancado o espaço dela com o metrô. Tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver, esses imigrantes do Bexiga. Então, eu não consigo nem enumerar tamanho, assim, são muitas camadas abusivas, e eu sinto que isso é muito importante no Teatro Oficina, porque é um lugar de sacode.
Desde que eu chego lá, é um lugar de arena de leões. Você não chega manso porque você vai ser devorado. E porque somos selvagens no bom sentido do felino. Você não fica assim, ó, na frente de um tigre, de um leão. Então tem isso, e acho que esse é o personagem principal de Sete Gatinhos. Sim, teve um lugar de implicação. Tem um mosquitinho. É um mosquito que tá me rondando, ó. Eu sou um mel. Teve um lugar de implicação da gente também, né? De se colocar quais são os abusos que a gente pratica também e que a gente recebe, os nossos pontos de encontro com essas personagens, assim. De revelação mesmo, assim, do espaço, micropolíticas que acontecem entre a gente, dentro da companhia, fora da companhia, realmente rasgar, assim, as coisas. Tinha esse desejo. O Nelson faz isso. O Nelson faz isso. Exatamente. Ele começa dizendo... E de uma sinceridade, porque isso também que todo personagem, todo ator sabe disso, que defenda seu personagem, porque um bom autor não vai jamais colocar um assassino para você julgar. Então, assim, a gente está num momento assim, dentro do parque, a gente está num momento assim dentro do próprio Bexiga, a gente está num momento assim dentro da companhia, precisando escancarar muitas coisas que mudaram, porque descentralizou, porque o Zé fez a passagem, cantou, e isso tem um tempo para isso ser acolhido, para isso ter uma forma deglutido, né, e positiva, alguma coisa, né? Eu estou muito ligada a essa coisa do feminino, não de gênero, mas de abarcar, porque realmente se a gente para pensar no Bexiga, nesse parque do Rio Bexiga, que o teatro luta por ele, ou conversa sobre isso há 40 anos, há 35 anos, não sei. De repente, quando a gente conquista esse parque, a gente tem que descobrir qual vai ser esse papel do teatro nessa curadoria, como é que a gente vai o que fazer agora conversar, com essa conquista. Né? Então, a gente está de braços abertos, mas de uma sinceridade muito difícil de a gente estava falando aqui na Coxia, nós, sobre o carioca e o paulista, quer dizer, como é que rasga uma sinceridade hoje em dia de maneira assim, pontual, fina, mas ao mesmo tempo delicada, né? Aguda e delicada, porque senão a gente se destrói. E o Nelson não se destrói. As peças, os Sete Gatinhos, ele não destrói uns aos outros, ele destrói as máscaras, os nomes. Ele fala, não tem nome, não tem máscara. A gente vive assim com máscara e com nome, ninguém dá a cara a tapa. Você pensa que ele é bonzinho, né? Você pensa que ele é bonzinho, ele parece essa aqui é uma santa. É uma santa, né? No segundo Todo ato... mundo fica babando em torno dela. Ah, que linda, né? Cuidar dela. Ou das hierarquias, né? É uma companhia gigante. É enorme, né? Então, como é que a gente é revolucionário e lida com as nossas hierarquias? O que significa o lado A e o lado B de um Nelson? O que significa um Nelson? Você falou, o Teatro Oficina estreou A Senhora dos Afogados no Sesc. Será que é a companhia do Teatro Oficina que estreou no Sesc? Tem alguns atores do Teatro Oficina lá. Será que nós representamos mais o Teatro Oficina porque somos de uma geração mais jovem, ou talvez não, eu não, mas todo... Será que é menos, é mais? Tem todo Como o público entende isso também. Quem é o Teatro Oficina, o que é o Teatro Oficina, o que são essas duas produções. Como é que as pessoas como veem elas estão se relacionando. É uma coisa que a gente não tem resposta, a gente está entendendo dentro também. E o público entende de fora também. Mas o importante é tocar o barco para frente, Exato. né, bicho? Tem que e conversar. Né? E é um momento de confluência, é um momento bonito de confluência que a gente está vivendo mesmo. De ter essas duas peças, duas produções, dois Nelsons. Em atividade, a todo vapor, ali no espaço. E o teatro ali, teatro aberto, vivo, funcionando. Né? E as produções se amando, assim, né? Sim. Porque é uma equipe técnica, então tem a luz, tem toda uma conversa que precisa ser muito bem equilibrada para a gente não se atravessar e tá fluindo muito bonito. Assim. A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando de Sete Gatinhos, que vai estrear... Dia 10 de junho. 10 de junho, terça. Terças e quartas, Teatro Oficina, Rua Jaceguai 620, Bela 520. Vista. 520, Capital Paulista. Cadê as fotos? Bexiga. Bexiga, Brasil. Quem nós temos ali? A Silene. A personagem de Amaré. Exato. Interpreta essa virgem
Que é pura por nós, pela família. Adorada, paparicada por orgulhosa todos. de estar grávida. Maravilha. É o Nelson Rodrigues, fantástico. Ali novamente, né? Exato. Esse foi o terceiro ato do Natal passado. Você fez no Natal passado, vocês fizeram lá. Legal. Vamos em frente. Fotos lindas, hein? Essa era a atriz que fazia o Noronha, que agora está fazendo outro homem, o médico, é a Gi Lisboa. Quantas pessoas você tem no elenco, no Sete Gatinhos? É um elenco grande? 13. 13 pessoas. Atores, né? Atrizes. E a gente trabalha com um time de 25, um pouco mais até. O Bibelô, que é a figura... Olha os nomes, né? Noronha, Bibelô. Tem uma coisa que eu não falei também, que é... O tema da peça para Nelson é assim, mata esse masculino ofensivo. É de cara. Mata, os 3 homens são assassinados. Um se mata e os outros 2 são assassinados. O pai, o namorado jovem e o médico. E aí eu percebi que essa coisa muito ofensiva e negativa de mata esse masculino negativo, a gente reverteu numa revanche do feminino. Porque é isso que acontece, as mulheres tomam a cena, elas matam os homens e elas fazem uma revolução. Quem temos ali? É o Bibelô sendo içado. É o Bibelô. Ele sendo içado. Quando depois da morte dele. Ele levanta como um pedaço de carne, assim, de um açougue. São quem, Joana? São todas as 5 irmãs, né? Estou sem óculos, eu devo dizer. São as 5 irmãs. E aqui à esquerda tem a mãe, tá vendo? Que é a Vicky, que é essa atriz que faz Senhora dos Afogados. E você está falando é o texto Ipsis Literis. Ipsis Literis. Né? Então, ali com as gírias dele. Com Batata! Isso é a grande festa de Natal da gente... Nosso brinde no final. Que aconteceu no Natal do ano passado. Sim. Né? Vinho à beça. Vinho à beça. E foi lindo porque teve uma foto maravilhosa do Zé Grande, assim, porque é uma coisa que eu aprendi com o Zé e que nós todos aprendemos, que é essa coisa de convidar esse público para brindar no Natal. Imagina, a gente fez 10 anos que eu fiquei lá fazendo peça Natal e Ano Novo. Ele sempre fez Natal, sempre. Né? Para os nós desgarrados, para a nossa família brasileira. E o Natal era maravilhoso, né? Tem um Jesus aberto, tem toda uma coisa... Lindo, é lindo, né? Olhar esse sangue. Isso, né? O entendimento dele sobre isso. Né? E que passa pra gente, né? Que tá passa, na gente. Exatamente. Aquela coisa do tronco e os ramos, né? Que vai passando, né? Essa seiva vai alimentando, né? E outra coisa que me ocorreu é que o Sete Gatinhos tem também uma coisa forte, falando desse Natal, que é esse teofilismo, que é uma religião lá do Nelson, que também tem esse abuso espiritual, porque o Noronha que eu faço, ele bate na cara da mulher, bate na cara das filhas, mas ele reza uma Ave Maria. Ele é quase um pastor, um Malafaia, com todo respeito. Ele é um alucinado. Mas ele acredita. Ele bate para curar, ele bate para... ele pede desculpas e ele é médium, entende? E é real, não é só uma caricatura, é real. É real. Eu vi outro dia, não sei se eu posso dizer, mas eu nem sabia quem era o Malafaia direito. Eu vi para me inspirar, quer dizer, que beleza, né? Porque você acredita, você fala que loucura. Você vê o Bolsonaro, ele é um alucinado, mas você vê um Malafaia, pro Noronha, é genial, porque ele está ali acreditando, dizendo assim, o Lula... É o próprio. Então, porque senão a gente perde o Nelson. Se a gente caricaturiza muito, se a gente perde essa sinceridade. Ou ameniza. Nossa. E outra coisa que a gente sentiu ontem conversando também é que a peça ela é rasgada, ela é cruel, ela vai se revelando terrível, tem vários crimes, mas o que permeia é um grande é um pacto, é um êxtase, é como se o contrato tivesse virado, assim, negativado. Então as pessoas estão se abusando, mas o que ele está querendo dizer é que tem alguma coisa que não é abusiva. Por isso que a gente trouxe essa revanche do feminino, que é um pouco piegas, mas no sentido de que é óbvio, né? A tragédia traz uma coisa rasgada, mas o que ela está querendo dizer é o contrário daquilo. É tão bonito isso, sabe? Tem Eros ali também, né? Eros. E como paixões verdadeiras. Incestos reais. Exato. Gente, Sete Gatinhos, terças e quartas, lá no Teatro Oficina, às 8 da noite. Aí quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, Senhora dos Afogados. Dose dupla de Nelson Rodrigues. Venha. A gente merece. Venham. Prazer. Prazer, meu Joana, querido. tudo bom?
Atílio. Evoé. 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 Axé. Gente, tem muitos espetáculos, shows acontecendo pelo nosso país afora. Vamos ver a nossa Agenda Brasil? Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Olha só que bacana, o pessoal do Palacete dos Artistas se reuniu, uma galera, para montar um espetáculo que é uma homenagem aos anos dourados do rádio do Brasil. Nós estamos aqui com a Sabina de Colucci. Aí, menina, tudo bem? Tudo jóia. E o Raimundo José. Pois é, meu garoto. Um prazer enorme estar com você. Poxa vida, prazer. Reencontrá-lo, né? Maravilha. Palacete dos Artistas. Para quem não conhece, fala um pouquinho do Palacete. O que é o Palacete dos Artistas? Palacete dos Artistas eu conheci no início, quando a coisa estava se formando. Foi uma luta. O Valtinho, filho do Walter Abraão. Valtinho Abraão. Júnior, né? Isso. Ele que me mostrou o plano, que na época eu trabalhava com o Agnaldo Timóteo, eu estava na assessoria dele na Câmara. E eu tinha um relacionamento com prefeitura, com o Coab, toda aquela coisa, né, em relações à Câmara, né, ao vereador. E o Valtinho me mostrou todo esse plano, que foi um residencial, aproveitando prédios tombados, né? Desapropriados pela prefeitura. Tombados, aquele fazer adaptação, e residencial para artistas, para viver lá. Sim. Tem que ser artista comprovadamente, com toda a documentação, aposentado e acima de 60. Né? E aí nós estamos lá. E para mim maravilhoso, porque o meu campo é musical, eu sou conselheiro da Ordem dos Músicos, né? E o campo. E o teatro, claro, a gente sempre vai ao teatro, assiste, tudo isso maravilhoso, mas o Palacete dos Artistas me fez criar uma aproximação e uma amizade muito forte com o Sebastião Apolônio, com a Sabina, com toda aquela equipe, né? Que tá Miguel lá, Bretas, tudo que convivemos, o Valtinho. A Sabina né? está lá desde quando? Eu tô lá 7 anos, na verdade eu entrei com a Silvia Malena, que é minha mãe, que também é atriz, né? E ela, na verdade, é que foi a contemplada para ir para o Palacete. Como a gente, né, vive juntas, então eu tô lá por conta dela, ela que é a contemplada do Palacete. Palacete dos Artistas fica ali na São João, quase esquina com a Avenida Ipiranga. Mas vamos falar da peça? Vamos. Vamos aqui para falar da peça. Claro. Então por favor, né? Nas ondas do rádio. Quer dizer, o título é maravilhoso, porque o rádio vive de ondas. De ondas. Né? E nas ondas deles estamos nós. Ondas médias, ondas curtas. Exatamente.
Quer dizer, vocês resgatam uma homenagem à época de ouro do rádio, anos 50. Dos anos 50, né? E até, pela informação do Apolônio, comemoração aos 100 anos do rádio no Brasil. Sim, né? Porque foi fundado em 1923. Pois né? então. A primeira emissora de rádio no Brasil. Então, todas aquelas estrelas do teatro, do radioteatro, né? As vedetes que na época funcionavam maravilhosamente como espetáculo, né? Tudo isso é homenageado na peça. Né? E nós temos também uma coreografia maravilhosa de gente jovem, bailarinas maravilhosas. Não é só o pessoal do Palacete, né? Tem também as bailarinas, tem músicos também. Música ao vivo. Música ao vivo. Olha só, com o Arthur do Cavaco, do Orival do Pandeiro, Fabrício Exatamente, exatamente. Os músicos a gente trabalha junto, né? E eu sugeri e agradou a produção. São esquetes, isso. O espetáculo, ele traz esquetes, traz música, traz coreografia, é uma homenagem aos grandes cantores e cantoras da época, as vedetes, homenageadas também, um quadro especial para elas. E, além disso, ainda tem as coreografias que foram montadas pelo André Gama, né? E a Gilda fez a direção musical do espetáculo. É verdade. Então, e o radioteatro, né? Meu amor, você não veio! Aquelas coisas. Homenagem. Um trovão. Exatamente. Tem uma das cenas, a radionovela. O trovão. Todos. Você sabe que minha avó ouvia radionovela na Rádio São Paulo. São Paulo era forte. Era só novela, o dia inteiro, né? Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Não sei como é que minha avó não pirava, não misturava. Meu Deus, amanhã você tem que esperar amanhã para saber. Das 8 da manhã às 6 da tarde. Maravilhoso. Uma época, né? Uma época de ouro, que ninguém perdia. Geralmente aquele pano do alto-falante do rádio era afundado, que a pessoa ia... Mas, meu Deus, será que ela vai mesmo? Agora, você estava falando dos grandes nomes. Ela enumerou aí umas vedetes, as vedetes. Virginia Lani, Salomé Parísio. Nélia Paula. Virginia Lani, né? Já falamos. Mara Rúbia. Era um elenco, né? De mulheres lindas. Maravilhoso. Né? Cantores. Calbi Peixoto. É demais. Você nem sabe. Professor. Você não conhece. Eu conheço. E Nelson Gonçalves, né? Nossa, que voz, né? Que grave. Grave, aquela que gago. Gago, né? Maravilhoso. Não quero saber, rapaz. Porque eu quero isso, eu quero gogó. E cantando. Maravilhoso, né? E também entra aí na história Ângela Maria, maravilhosa. Miriam Borba, Nora Ney também, homenageada também. Ele gravou o primeiro rock do Brasil, foi a Nora. Foi a versão do Rock and Roll. Rock and Roll The Clock. E o Pega Rapaz, né? O Pega Rapaz. Olha, tô vendo aqui, é gente pra caramba, hein? Muito. Sim. O elenco são 18 atores, mais 3 músicos em cena, fora toda uma equipe de produção que está por trás, trabalhando junto com a gente bastante. Somos mais de 30 pessoas nessa produção. Que maravilha. Sim. E a maior parte do elenco são dos atores mesmo, com mais de 60 e mais de 80 anos em cena. Tem gente com mais de 80? Tem, a maioria é com mais de 80. Acho que somos 3 abaixo dos 80 e a maioria todos acima de 80. O Apolônio, né? Apolônio, Silvia Malena. Bom, Apolônio Divina Valéria. História do teatro mesmo. História do teatro. É um dos caras que mais dirigiu o espetáculo em São Paulo. Talentoso, criativo, maravilhoso. Ele era muito ligado ao teatro infantil, inclusive. Muita coisa. Fez muita coisa. Muito sucesso. E era um sonho dele montar esse espetáculo e com os atores do Palacete. Sim. Era um projeto já antigo que ele vinha, né, almejando. E aí foi possível que a gente tenha o edital, né, que foi contemplado pelo 19º edital do Zé Renato, e aí foi possível
através do Corpo Rastreado, que é a produtora que está junto com a gente, foi possível ele realizar o sonho e tá aí o espetáculo. Agora, estou vendo nomes aqui, do Wilton Heavy. Sim, o Sérgio Buch. Que eu, honrosamente, eu contraceno o meu sketch com o Sérgio Buch. Divina Valéria. Não conheço todo. Divina Valéria. Eliná Coronado. Olha só. Sim. Exatamente. Não conheço todos aqui, mas esses nomes, nossa, maravilha. E o Cocote fazendo os figurinos? O Cocote fazendo figurinos, sim. Figurino do Calbi, né? Porque é uma peruca. Você entra com o figurino? Eu entro com Calbi mesmo. Com peruca, com tudo. E o que você canta no Calbi? Eu canto Conceição. Conceição. Claro. Eu queria trocar, né? Mas eu falei, não, é Conceição. Tem bastidores que tem a ver também, né? Sim, mas não é dos anos 50. Não é dos anos 50, é verdade. Então eu queria cantar o 9º Mandamento. Que o próprio Calbi... Senhor, aqui estou eu de joelhos, trazendo os olhos vermelhos de chorar porque pequei. Olha o pequei. Que foi a maior vendagem dele, não foi Conceição. Exatamente. Uma informação que ele era muito meu amigo. Desde que eu era menor, lá em rádio e TV em Belo Horizonte, eu fiz amizade com o Calbi, com a Ângela, com o Roberto Luna. Roberto Luna que foi morador também do Foi. Nós fomos juntos para lá. Né? Eu me lembro do Roberto Luna que ele cantava na televisão. Espalhando os cabelos. Cabelava todo, tirava o paletó, jogava no chão. Aí o documento falou, não pega meu dinheiro. Era maravilhoso. Era mesmo. Então, quer dizer, são vários esquetes que vão vários esquetes que vão puxando os assuntos. O espetáculo começa com... A música inicial é da Emilinha Borba? Não, é de Dircinha Batista. Qual é a música inicial? Se eu tivesse 1 milhão, meu Deus do céu, que bom seria. Ah, meu Deus... Não dormia mais no chão, não comia mais feijão, dava um chute no patrão. Se eu tivesse 1 milhão, botava fogo no meu barracão. E aí o espetáculo puxa, começa com Manhãs na Roça e vai, é uma programação de um dia inteiro na rádio. Até chegar como se tivesse a programação da rádio. E aí segue com os números musicais, vai para a novela, para 6 horas da Ave Maria, né? A hora da Ave Maria. Exatamente, com Barracão de Zinco. Aí que entra a Ângela Maria com Ave Maria no Morro. Ave Maria no Morro. E aí encerra com a Emilinha Borba. Com a música da Emilinha Borba, Vai com Jeito Vai. Vai com jeito vai. E um momento que eu acho muito interessante da peça é Luzes da Ribalta. Porque nós cantamos, eu ali liderando o canto ali, liderando não, ali com a turma, com todo o elenco ali, nós cantamos Luzes da Ribalta. Porque é uma coisa maravilhosa, de fé. Em português? Em português. Como é que é a letra, Luz? Vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam, nada mais. Coisa de reencarnação. É uma versão do Braguinha, não é? Do Braguinha. Braguinha é maravilhoso. Pegou o espírito dessa música. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. A gente tem umas fotos aí, quero ver as fotos. Nós estamos falando de Nas Ondas do Rádio. Nós estamos aqui com a Sabina Colucci e o Raimundo José, mas tem um monte de gente. A equipe é... 18 mais 3 músicos. Cadê as fotos? Quero ver as fotos. Olha lá. Sim, ali no jardim nosso do Palacete dos Artistas. Ensaiaram no próprio Palacete. No próprio. Nós temos 2 jardins. Tem essa parte aí e a outra parte do outro bloco. Olha que bacana. Então é o salão? Não, aqui é no primeiro andar, e aqui nós temos salão de ensaio, atrás é biblioteca, temos sala de ensaio. Né? Os ensaios foram no salão de festa e na sala de ensaio. Beleza. São os bailarinos. Bailarinos também, as meninas estão ali. São as 4 meninas bailarinas que vieram de fora. Aí a Apolônio, a equipe técnica, Apolônio, Gilda, o Miguel, o André Gama, que é o coreógrafo, o Cocote. O Cocote ali. Assistente de direção, o Tati, Roberto Tati, e a Maria, que é a nossa camareira. Essa foto eu gosto muito. Olha que legal, muito bonita. as bailarinas ali. Sim.
Essas meninas não têm 80 anos. Não, essas não. São as bailarinas. Essas são as bailarinas. E como a parte do cenário ali, a bandas, né? Que fazem parte da coreografia da Carmen Miranda. O Kennedy, o Kennedy, bailarino muito Kennedy, bom também. A Larissa Leão, Kátia Estevam, a Ana Paula e a Paola. Paola. E o Robert Kennedy. Vocês já fizeram lá no Teatro... Vocês estrearam aonde? No Cacilda Becker? Estreamos no Cacilda Becker. Já no Cacilda Becker. Foi 2 semanas lá e agora no próximo dia 29. Agora vocês vão fazer Galeria Olido... Galeria Olido, Teatro Olido. Mas vai no Teatro Arthur Azevedo. Depois, no fim do mês. No final de junho. De junho nós vamos para o... De quinta a sábado às 8h30 da noite e domingo às 7h. Teatro Arthur Azevedo fica ali na Paz de Barros. Exatamente. Teatrão, hein? Isso. Maravilha. Ó o gogó, hein? É o gogó. E é o seguinte, nem vem que não muito tem. Muito aquecimento. Cara, vocês estão muito felizes, né? Muito. Eu estou muito feliz por tudo que tem acontecido. O nosso convívio, tudo muito afetivo, muita cooperação de uns com os outros, entendeu? Sem aquele ego exorbitante, né? Mas tudo muito bom, muito feliz. E essa ideia de resgatar, né, essas memórias... Eu acho porque nós estamos sem nada, né, em termos de modo geral, né? Você não tem mais nem festa junina, você não tem mais coisa nenhuma. Tá tudo diluído. Então esse resgate da época do rádio, quando a Rádio Nacional era líder em termos proporcionais, foi muito maior do que tudo que acontece agora em qualidade, em teatro, em jornalismo, né, grandes escritores, textos de Júlio Lousada. É uma gente... como é? Mário Lago, né? Toda aquela gente que grandiosos, grandes cantores. Dias Gomes escrevia. Né? Dias Gomes, marido da teatróloga, como era o nome dela? Janete Claire. Janete Claire, né? Ivani Ribeiro, que veio também. Nossa Senhora. E os cantores eram, que eu estava falando para a Sabina, Silvio Calda, Orlando Silva, Chico Alves, Jorge Goulart. Da voz. Jorge Goulart, Vozeirão, Boca de Caçapa. Boca de Caçapa. Marido da Nora Ney, né? Marido da Nora Ney. Depois eles criaram uma história, né? Legal, gente. Nas ondas do rádio, com esse pessoal super simpático, super agradável, super alegre, super feliz. Teatro Arthur Azevedo, Paz de Barros, 955. Quinta a sábado às 8h30, domingo às 7h. Olha, um abraço para todo mundo, para todos os 18, mais os 3 músicos, e mais o Cocote, mais a Gilda, para todo mundo. Muito obrigado. Um grande prazer ter você. E um carinho e agradecimento, porque fazia tempo que eu não me encontrava com você. Foi muito bom. Foi muito bom te rever. Maravilha. A equipe, o pessoal, maravilhoso. São lindos, não são? Olha, todos bonitos. Ele ficou assustado, eu sou meio doido. Eu não vou embora não, que tá bom, bicho. Tá ótimo. Deixa eu ver o que tem agora. Já não tem mais nada. O programa está no fim, que pena. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa até agora. Obrigado a nós pelo apoio cultural. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Essa entrevista que nós acabamos de fazer vai ficar lá no YouTube. E voltamos na semana que vem. Até lá.